E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Era o nome do seu filho primogênito, Joel, e o nome do seu segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não mandaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Conforme as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até ao dia de hoje, pois a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também te fizeram a ti. Agora, pois, ouve a sua voz. Porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Senhor Deus, nós oramos, estamos inclinados perante a sua bendita face. Nós sabemos que o Senhor é fiel. Se nós negar a Ti, se nós negarmos o Senhor também nos negará. Por quê? Porque uma mulher, quando nega o seu marido, então o marido não pode tê-la como esposa, porque ele foi negado ou renegado. Por isso, Senhor, nós oramos como a esposa que é atraída pelo esposo. E entre eles há uma perfeita comunhão, há um perfeito relacionamento, há entendimento, e ela se inclina a ouvir. Assim nós, como a igreja do Deus vivo e esposa do Cordeiro, nós pedimos ao Senhor que possamos nos esvaziar, deixar de lado todos os conceitos humanos, deixar nossos pensamentos, aquilo que nós achamos, aquilo que nós dizemos devia ser assim. Queremos desarmar de todos os pensamentos nossos, para que o Espírito Santo tenha oportunidade de vir e colocar os seus pensamentos em nossa alma. E quando, Senhor, isso acontecer, então não é mais o homem, é o Senhor. Como Paulo disse: eu não vivo mais, mas Cristo agora vive em mim. E Paulo disse: nós não temos mais a mente do homem, mas a mente de Cristo. Senhor, por mais estranho que pareça o que vai ser pregado, assim eu confesso e creio que é o Senhor que irá tomar a dianteira e falar segundo essa igreja está necessitando. Nos estamos preparando para a nossa partida. Estamos nos despedindo, estamos pregando os últimos sermões, tendo as últimas reuniões.
E cada uma delas nós devemos estar tão conscientes e tão rendidos e tão interessados que podemos dizer assim para nós: Senhor, se esse for o último culto da minha vida, eu vou ter esta atitude. Eu vou participar deste culto como se fosse o último. Quero tomar cada momento que o Espírito Santo falar, quero colocar na minha alma. Prepara-nos para este tempo agora, Pai, e ajude todos os seus filhos necessitados. Cure os doentes, Senhor. Dissipa todas as dúvidas, Senhor, todos os pensamentos. Ó Deus, e derrama o azeite divino, o Espírito Santo, sobre esta congregação. Queremos nos render, nos entregar a Ti, no Seu nome precioso e santo nós oramos, Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Quero, como nós tivemos tantos acontecimentos em pouco espaço de tempo, eu relatei alguma coisa aqui a respeito disso. Em 1948, quando Israel foi proclamado uma nação pela ONU, eu tenho aqui as datas certinhas, você que passou domingo passado, está na minha pasta lá, 46, 47, 48, né? Então, o que quero dizer é que em 48, naquela data, nós tivemos a maior lua da história. Então, foi a maior lua que houve quando Israel tornou-se uma nação. E amanhã vamos ter a maior lua da história. Quem leu sobre isso aqui? Tem uma meia dúzia que leu. A Lua vai estar 50 mil quilômetros mais próximo da Terra. É uma distância considerável, né? Então, quando aconteceu isso, foi em 48 e se repete amanhã. Joga essa Lua aí na tela. Dá para jogar? Então, houve um acontecimento, e ontem eu vi uma das maiores autoridades no Brasil falar sobre este assunto, só que eu não fui até o final. Ela é grandinha, rapaz. 2000, deixa eu ver. O perigeu é a aproximação dela da Terra, né? Estive lendo sobre isso. Perigeu. Apogeu, o que é? Distância dela? Mais longe. Então, é isso aí, essa lua é amanhã, mas quem vai ver? Vai chover. Mas ninguém vai ver essa lua grande porque vai chover. Quando a lua aproxima da Terra, a maré... tem alguma coisa aí, Deixa eu ver. Já que estamos numa escola, deixa eu ir bem devagar, depois eu começo a correr por aqui e tiro o atraso. 2016, 3/2/2016. 2006, estava 405.978 quilômetros. Não vou ler tudo isso não. Perigeu, 8/9/2006. Mas, para aí, irmão, cadê a lua do momento? O exemplo que já aconteceu. Mas por que eu li lá que 1948, quando foi que e está repetindo agora? Tá. Então tá. Por que isso é relevante? É relevante porque a lua não representa mais a noiva. Porque a lua representa a igreja. E a noiva não é mais igreja. Ela é a esposa. O outro lado, quando isso acontece, Deus está enviando uma mensagem. Quando o Senhor quis trazer as 7 eras da igreja, joga 7 eras para nós aí.
Quando ele quis trazer as 7 eras da igreja, onde ele mostrou? Ele mostrou as 7 eras da igreja no céu. Está ali, mas tem. Está ali. Ele mostrou com 7 fases da lua, as 7 eras da igreja. Quando o mamão estava pregando, e foi vindicado isso, e isso foi repetido dentro do tabernáculo, quando o profeta termina de pregar as eras, veio uma luz no fundo da igreja e desenhou exatamente, vindicando o trabalho do irmão Branham. Aí o profeta fala, a 7ª era, tá? Laodiceia, 1906, terminou em 1956. Foram 50 anos da era Laodiceia. Agora, o profeta diz assim, que ele não podia abrir os selos dentro das eras. Tinha que sair das eras. Quando sai das eras, você sai da igreja. Certo? E saindo da igreja, então, é onde o profeta diz que Deus não abriria os selos dentro das eras, tinha que ser fora das eras, e quem saiu da era viu a abertura, a revelação da palavra. Quem permaneceu dentro da era, ficou na escuridão de Laodiceia. E embora tendo a mensagem, embora sendo professante da mensagem, porém, não viu a abertura da palavra, não viu os mistérios abertos. Por isso que a noiva não tem parte mais na igreja, ela está fora da igreja. E por isso que é importante que essa lua está representando agora Israel. Israel que está recebendo o Messias, mas a igreja já sumiu, a igreja gentílica já sumiu da terra. Quer dizer, a igreja noiva já sumiu da terra, ela não é vista mais na terra. Você não pode ver mais a igreja, a noiva do Senhor, ela está escondida nele agora. Por isso só se fala de movimento, e você não acha nada que possa conferir o movimento que eles falam, porque não tem nenhuma escritura para sustentar. O que tem para sustentar as escrituras hoje é exatamente a mensagem da hora. E para você estar adequado à mensagem que Deus tem enviado, você tem que estar fora da igreja. Por isso, então, a lua não representa mais a noiva. Ela representa a igreja que será levada para a tribulação. Eu tenho alguma coisa sobre isso aqui, por isso que eu fiz o comentário. Mas estou comentando a respeito. Esse cientista, especialista, estudioso, já tem quase a minha idade, estudou a vida inteira sobre religião, sobre política. Ele fala assim, devo confessar, ele disse, devo confessar que eu fiquei estarrecido, porque eu tinha certeza absoluta que esta eleição nos Estados Unidos, quem ganharia seria Hillary. É um homem que tem uma bagagem de conhecimento sobre o assunto das maiores autoridades no Brasil. Ele é jornalista, ele é envolvido com política, faz 35 anos que eu faço previsões e dificilmente eu errei uma até hoje. Mas devo confessar que eu errei. Assim fala a imprensa americana, assim fala o mundo inteiro. Todos ficaram de boca aberta quando saiu o resultado das eleições. Mas tem um irmão, e vocês conhecem ele, um homem ungido, abençoado, muito sério da mensagem, e disse, o Senhor tinha me mostrado 30 dias antes que iria acontecer na América, que a eleição seria ganha por Trump. Ele falou para mim isso. Agora, veja bem, em 1977, tivemos uma quebradeira no mundo. No mundo. Tivemos uma quebradeira no mundo. Vocês sabem disso, né? 77. E na África, o povo da África da mensagem
estava contando dias e momentos para isso acontecer, conforme a profecia que nós temos aí, né, irmão Divaldo? Que são muitas. Mas veja bem, isso ia encher a igreja de refúgio, isto ia manufaturar tanta gente, isso quebraria uma passagem da Escritura do segredo de Deus. Quanto é que o rapto vai se dar? Nós dizemos, o rapto está se dando. E Deus está esperando o último se preparar para ir, se é que tem o último para ser preparado. O rapto está se dando. Por isso que a igreja tem que estar preparada para esta hora. A função de um pastor hoje é preparar a noiva, preparar o seu povo para encontrar o Senhor. Essa é a função dele. Agora, veja o que acontece. Se isso acontecesse, então, qual que seria o cálculo, né? Qual que seria? Um mandato tem 4 anos de um presidente. Então, se isso acontecesse, as pessoas aproximadamente saberiam o que ia acontecer. E os refúgios correriam para dentro. Agora, que a coisa para eles, lá na África ou no mundo, deu o contrário, eles ficaram à mercê. O que está acontecendo agora? Nós não sabemos. Agora, não, para aí. Nós temos 4 anos de um presidente e depois, talvez aconteça aquilo. Olha, vamos comer e beber e vamos ficar tranquilo, porque nós temos um longo tempo para frente. Então virá a grande surpresa. Virá grande surpresa, porque esta mulher que será introduzida ali conforme a profecia, ela não entrará pelo trâmite normal de uma eleição. Ela será como foi no Brasil. Vocês se lembram no Brasil que saiu um presidente e depois nomeava o outro? Uma eleição indireta, não é? Pois ela sai introduzida desta maneira. A maneira que ela vai ser introduzida não vai ser pelo voto popular. Vai ser por uma necessidade da hora que isso irá acontecer. E quem me garante que esse presidente vai até o final do seu mandato? Quem me garante onde ele vai? Porque, veja bem o que aconteceu. Quando teve a eleição de John Kennedy e Nixon, então foi uma eleição muito acirrada, uma disputa voto a voto, e Kennedy ganhou a eleição. Foi o primeiro presidente católico que assumiu a presidência americana. A primeira coisa que ele fez foi tirar da escola o ensinamento das Escrituras. O que aconteceu com ele? O profeta disse: Kennedy não ganhou a eleição foi roubada. Ele viu, a eleição foi roubada, Kennedy não ganhou, quem ganhou foi Nixon, mas ele entrou por causa de um suborno. Quem falou sabia que estava falando, que o irmão Branham que disse isso. E mais tarde, Oswald deu um tiro no Kennedy e o matou em praça pública. E ali acabou o presidente americano, porque quem comandava a América não era Kennedy, era a sua mulher, Jacqueline Kennedy. E por que aquilo estava acontecendo? Porque Elias estava na terra, e tinha que ter na terra Jezabel e Acabe. Ele foi o Acabe do dia, ela foi a Jezabel do dia. Por isso que aquela história se repetiu em 1961. E aí nós estamos agora em mais uma repetição da história. Em mais um momento cruciante para o mundo. Porque o mundo
E diz um especialista aí que em 2 dias o dólar aumentou 20 centavos. 2 dias, né? 48 horas, de 3,20 foi para 3,40, que vai disparar de novo. O efeito Trump. Bem, eu não vou perder o foco do que eu vou falar não aqui, só que eu vou resumir um pouco, tá? Do que eu vou falar. Então preste atenção onde eu vou abrir a coisa aqui, tá? Se não fosse o irmão Brana, eu ficaria quieto. Mas o irmão Brana disse que isto aqui é o assim diz o Senhor. Reconhecendo o seu dia e sua mensagem pregada em 26 de julho de 1964. Ele faz a seguinte afirmação: eu creio com todo o meu coração que ela passou da redenção. Você vai entender que eu vou falar nessa manhã aqui, em pouco tempo. Eu não vou esquentar muito a cabeça de vocês, não. Ela, com todo o meu coração, passou da redenção. Não importa o que você queira pensar a respeito disto. É a tua própria opinião. Esta é a minha. Vê? Você não tem que ter minha opinião, mas eu creio que ela passou da redenção, estando assim pelos últimos 5 ou 6 anos. Eu me lembro, e recordem, Chicago. Vocês recordam de Chicago? O que houve em Chicago? Irmão Denilson, levanta e diz, o que houve em Chicago? Não lembra não, meu filho? Qual a mensagem que o irmão Bruno pregou em Chicago? Ninguém lembra? Acusação. Tá? Por que ele pregou a acusação? Depois que a mensagem dele foi rejeitada. Depois que a palavra foi rejeitada, ele pregou a acusação. Eu acuso esta geração por haver crucificado o Senhor Jesus pela segunda vez. Então, a primeira vez ele era Emanuel, e ele foi crucificado, pendurado entre o céu e a terra. E na segunda vez, quem crucificou foram os judeus, que crucificaram e rejeitaram o Senhor. Agora, na sua segunda vinda, ele não pode ser mais crucificado, porque agora ele tornou-se a palavra. O verbo que se fez carne voltou a ser verbo de novo, a palavra. Então, a rejeição da palavra, então, os credos, os dogmas e as denominações crucificaram a palavra. Por isso que Moisés feriu, fale a rocha, Moisés. E Moisés feriu a rocha uma vez, e ela não deu água. E Moisés olhou para o povo e disse, vocês rebeldes, querem ver o que eu posso fazer? Tocou a segunda vez na rocha, e ela deu água. A primeira crucificação e a segunda crucificação. A primeira vez a rocha ferida e a segunda vez. Aí, quando ele fez isso, Deus disse, Moisés, olhe para a terra. Você não vai entrar lá, porque você devia ter falado a rocha, e você feriu a rocha. Isso Deus estava fazendo em sombras e tipos, que neste tempo, então, aquela palavra que Moisés ia falar para a rocha dar água,
ficou para este tempo agora. Então aquela palavra, que é a palavra falada para a rocha dar água, esse coube a nós esse tempo. Fale a palavra, fale a rocha, ela dará sua água. Então é o tempo que Deus manifestaria através da sua palavra, do corpo dele aqui na terra, que é a sua igreja, a sua esposa, que é o corpo de Cristo. Amém? Aí o profeta disse, eu me lembro lá recorda em Chicago, vê? Recordem. Ele foi corajoso. Recordem, irmão Branham disse, o meu nome está diante disso. O meu nome está diante disso. Ele está comprometido nisso. É o assim diz o Senhor. Vejam, se ela não tem caído continuamente. Isso. E se encerra o assunto. Ela está além da redenção. O tempo para ela, para a igreja, tem terminado. Agora é tempo que eu vou tratar com os redimidos. Você diz assim, mas eu não tinha nascido em 64. E isso faz diferença para Deus? Se você está no plano de eleição? Que você viria através dos seus pais, você cresceria, entraria e serviria qualquer religião, qualquer dogma por aí, mas chegaria um tempo que você reconheceria quem você se identificaria não mais com seu pai terrestre, mas com seu pai celeste. Amém? Chegaria um tempo que você reconheceria quem você é. Então agora é a hora que os redimidos, só eles chegam. E quando fala de redenção, está falando de um povo que está em seu estado de origem de volta. Redimido quer dizer, voltando ao seu estado de origem. Por isso que nós entendemos que quando Deus tratou com você, não foi com o seu intelecto, não foi com sua tradição, Deus tratou com a sua alma, porque tinha um corpo lá te aguardando, uma teofania estava te aguardando. Na casa de meu pai há muitas moradas, então lá tem um corpo celeste, que espera por esta semente aqui, e só vai entrar lá redimidos. Essa história que você vai morrer bebendo cachaça e vai chegar no céu, não fecha com a Bíblia. Tá? Deus tem um caminho, e tem que passar por esse caminho. Eu quero ler uma coisa aqui, se você quer ver, antes de eu prosseguir. Livro de Jó. Deixa eu ver onde está isso. Está aqui, ó. Jó, vou ler a partir do 1,17. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. Só eu escapei para trazer a nova. Veja, sempre escapou um para trazer notícia para Jó, certo? Então Jó foi tendo tudo exterminado, camelos, ovelhas, o que mais? Vou chegar lá, mas antes, camelos, bois, jumentos, sempre escapou um só para trazer a boa nova.
Fazer para Jó. Agora, o 18. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo. Teus filhos e tuas filhas comendo. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, do mais velho. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram. E só eu escapei para trazer a nova. Escapou um só, um mensageiro, para avisar a Jó que seus filhos tinham morrido. E Deus depois devolveu os filhos para Jó. Tá? Agora, esses filhos de Jó, sabe por que eles chegaram lá? Sabe por que Jó os encontrou do outro lado? Porque Jó, todas as manhãs, oferecia um sacrifício, dizia: isso aqui é para os meus filhos. Se porventura eles pecaram, então tinha um sacrifício queimando em favor dos filhos de Jó. Então eles entraram lá pelo sacrifício que seu pai oferecia ali, tá? Agora, veja bem, o que aconteceu, eles morreram. Tá? Eles não chegaram lá, não, de uma maneira indevida, da maneira correta. Eu lembrei-me disso, estou reportando isso aqui nesta manhã. Então, o profeta diz que ela está além da redenção e os redimidos reconheceriam a mensagem desse tempo e desta hora. Nós vamos entrar brevemente ali no profeta Samuel, onde nós lemos, tá? Então, eu quero tomar um texto aqui, a partir do parágrafo 50 desta mensagem apenas. Os judeus, em sua pátria, esperando pelas trombetas, ou pela trombeta. Agora, esperando pela ida da pequena noiva, para que então Apocalipse 11 possa se cumprir. A era da igreja tem cessado. A era da igreja tem cessado. É que as pessoas não sabem aonde elas estão. Esse é o grande problema. Agora, o importante é saber aonde você está. O irmão Edivaldo está lá em Itapevi. Não é isso que eu estou falando. Se você está em Cristo, se você está na palavra, aonde você está, Deus só vem buscar os que estão na palavra. Ninguém fora da palavra. Tá? Aí ele disse, agora, os selos que têm sido abertos, o que prova que eles deixaram de fora em outra era da igreja. E a mensagem tem sido dada: Israel em sua terra, pronto para a festa das trombetas. Eu quero dizer para vocês uma coisa, que Deus deu um tempo para que você chegasse. Isso que está acontecendo é para que você chegasse. Porque, na verdade, aqui, Israel na sua pátria, as eras terminadas, os selos abertos, Deus podia ter acabado com aquilo lá naquele dia. Mas no plano de Deus, de redenção, tinha aqueles que estavam redimidos, que teriam que ter conhecimento e chegar a este ponto aqui, chegar a esta hora. E quando você vê Jesus lá na cruz, ele pagou o seu preço. Agora faz-se a pergunta: e você sabia que você estava comprado? Você sabia que você tinha parte nisso?
Não. Se você era católico, assembleiano, batista, metodista, seja lá o seu credo, espírita, não importa. Você não sabia que você estava pago, que Deus comprou você por uma moeda que o mundo não tem, que o dólar não significa nada, euro não significa nada, o preço que ele pagou, você, é o preço de sangue. Qual é o meu valor? Qual é o seu valor? O meu valor chama-se sangue de Emanuel, sangue de Jeová, sangue de Deus. Esse é o meu valor, porque se você, o produto tem que valer o que a moeda paga. Se o produto não tem valor, então não é equivalente à moeda, não tem nada a ver com isso. Mas quando aquele produto tem um devido valor e você paga o valor, a moeda que pagou o produto e que vale o preço dele, o que ele vale. O meu valor é o sangue de Jesus Cristo. O meu valor é a vida eterna. E só podia ser comprado com o sangue dele. Amém. Aleluia. Você não foi comprado por uma perita, que é o ouro dos tolos. Você não foi comprado por uma moeda enferrujada chamada batista, uma moeda enferrujada chamada metodista, assembleia pentecostal unida, seja o nome que for, esses nomes não aparecem no céu. Você não vai encontrar nenhum nome no céu que corresponda a essas igrejas. Lá no céu tem um nome que você recebeu aqui e você se identifica com ele lá. Todo o céu e a terra toma o nome de quem? Toda a família no céu e na terra toma o nome do Senhor Jesus. Esse nome está lá. Esse nome você tem recebido. Esse é o nome de redenção. Esse é o nome que te chamou, tá? Agora, deixa eu prosseguir aqui um pouco mais. Ele fala dos selos abertos. Ó, vocês, homens, de outras terras, onde ouvirão esta mensagem, você não pode despertar, meu irmão. O que é isso? O que isso te cega? Jogaria você fora esta mensagem e chamaria de falsa profecia, quando ela é vindicada bem diante de você pelo mundo, pelo tempo e pelas pessoas e pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que a escreveu. Ela é vindicada, tanto naturalmente, como espiritualmente e materialmente. Tudo o que Deus disse tem sido comprovado e tem sido cumprido e aprovado. Quando Deus quis mostrar isso, Ele mandou um pilar de fogo para provar que ele estava conferindo e autenticando a mensagem do profeta. Depois, mais tarde, ele envia uma nuvem com 7 anjos para provar isso. Essa é a prova material que está na revista Life, revista Time, e uma outra revista que eu me esqueço o nome dela. Então, esta é a prova material. Qual foi a prova espiritual? Era quando Deus vinha entre o povo e revelava o segredo das pessoas e as libertava. Teve dezenas e centenas, milhares de pessoas que foram curadas e estão no inferno dos dias do irmão Branham, porque só ficaram com benefício para a sua condenação.
Mas tinha um povo que mais tarde viria, que tomaria conhecimento que a cura divina não leva ninguém para o céu. O que te salva é o sangue de Cristo, quando você é redimido nesse sangue. Israel foi arrebanhado em sua terra como ovelhas. Os lobos perseguiram eles e correram de volta em segurança na sua pátria. Recordem, só foi prometido a Israel ser abençoado contanto que ele estivesse na sua terra. Sexta-feira e ontem Deus me deu 2 sermões bastante sobressalentes, principalmente ontem. Falei de sacerdócio Melquisedeque, e vou dar uma entradinha nele se possível aqui, tá? Agora, veja, Deus não pôde abençoar Israel enquanto ele não chegasse na sua terra. Quando eles saíram do Egito, tinha uma terra para eles serem abençoados, que era Canaã, a terra que foi da peregrinação de Abraão. Lá estava a bênção deles, natural, onde eles não tinham mais inimigos e a terra produzia, eles criaram suas famílias e formou aquela grande nação com 12 tribos lá em Canaã. Aquela bênção estavam lá. E eles não entraram lá, aquela geração que saiu do Egito, porque eles não creram. Eles tinham o pilar de fogo, tinham profeta, tinham o maná do céu, a água da rocha, mas não creram que eram capazes de encarar o inimigo e possuir a terra. O que acontece com muitos hoje, que acham que não são capazes de vencer o inimigo e possuir a terra. E a terra hoje é o Espírito Santo. A terra hoje é a revelação completa e total desta mensagem. Então, Deus só abençoava Israel em sua terra. E Deus só abençoa os gentios na palavra. Não tem bênçãos fora da palavra. Sempre eu me reporto isso, sabe? Leia lá para você ver só como isso é tão importante. Quando Jacó, ele tinha um nome ruim, né? Você tinha um nome ruim. Você pensa que o nome Hamilton é bom, é? Isso não vale nada, rapaz. Você pensa que o nome Maria presta? Sebastiana, Jaquicele. Jaquicele é uma. Não, eu sei, eu ia falar. Jaquicele é um derivado de Jaqueline. Deus te guardou, hein? Que esse nomezinho aí é terrível. Jaqueline foi a pior mulher que teve no mundo. Jaqueline Kennedy, né? Comparado com... O que é? Jaquicele? Jaqueline? De Jacó? Essa é nova para mim, ó. Você sabia disso? Que Jaqueline é feminina de Jacó? Poxa. Onde você arrumou isso, hein? No Google? Olha, Jacó quer dizer o quê? Mentiroso. Mentiroso. Enganador? Você tem que nascer de novo, né? Acabar com esse... Não vale nada. Esse nome tem só um nome. O nome que Deus te deu. Este nome é perpétuo, é eterno. Seja preto, branco, amarelo, rico, pobre. Você tem que receber esse nome ou você perece. Senhor Jesus Cristo. Agora, o homem tem uma capa. A índole. Você nasce com uma índole. Tem pessoa que nasceu para não prestar mesmo. Só abre a boca para mentir. Só faz negócio para ser trapaceiro.
Ele tem uma índole ruim demais. Mente. Não paga o que deve. Oh, que desgraça, não? Não paga o que deve, mente. É uma coisa terrível. Agora, aí está o homem de fora, né? Político, religioso, né? Grandes personalidades. E Jacó era um camarada esperto. O sogro também não era boa coisa não. Labão também era esperto, mas Jacó foi mais esperto que ele ainda, né? Era cobra engolindo cobra, Labão e Jacó. E Jacó ficou muito rico com as terras do sogro, mas também trabalhou para burro, lá trabalhou 20 anos para ele, poxa. Ficou muito rico e saiu rico e foi embora. Essa história é longa, porque Labão perseguiu ele, alcançou ele no caminho, e depois teve aquela coisa toda que aconteceu entre eles lá, né? Então, Jacó instruiu as mulheres como fazia a coisa, né? E Labão dali fez um pacto com Jacó e voltou. Mas Jacó prosseguiu a jornada. Mas Deus disse assim: olha, o seu irmão está vindo também do outro lado, aí vai encontrar com você. Agora tinha só uma coisa que fazia Jacó tremer, um nome chamado Esaú. Falou Esaú, Jacó amarelava. Fala no inferno e o ímpio fica amarelinho. Fala em morrer então. Correr da morte, que jeito, minha gente? Você não corre da morte, você corre para a morte. Não tem como. Ó, a morte está vindo aí. A irmã Terezinha, lá da África. A morte. Ô, Silva, olha aqui, ó. A morte em você, ó. Cada dia que passa é mais perto, ó. Ó. Essa moça bonita está aqui hoje visitando a gente, ó. Minha filha, a morte em você e nós está indo assim, ó. Se você deixar acontecer isso, tu está perdido, né? Mas quando você nasce de novo no reino de Deus, aí a morte para. Agora você está cada dia mais distante dela, amém? Cada dia mais longe da morte. Você encontra dela, agora você está distanciando-se dela, porque você nasceu de novo no reino de Deus, amém? Agora, quando a morte ia aproximando de Jacó, e ele ficou amarelinho, branquinho, falou: vou perder tudo que eu tenho, mulheres e filhos, que o meu irmão vai me matar. Aí Deus disse: eu tenho um jeito para você. Se você estiver disposto a morrer, desce no vale e morra. Tem muitas pessoas que têm que ainda descer no vale e morrer. Você não desceu no vale ainda. Você não conhece o vale de Jaboque. Você não conhece o vale de Acor. Você não conhece esse lugar. E Deus enviou sua palavra para te enviar para este vale. Deus te espera lá do outro lado do vale. Vale de Jaboque. Jacó, pode descer lá. E Jacó, naquela noite, apavorado, saiu, caminhou e atravessou o riacho, chamado Vale de Jaboque. Quando ele atravessa o vale, ele encontra com o anjo. Quando você atravessou o vale, você encontrou um anjo. E o anjo te desafiou. Olha, Jacó estava diante do anjo. Ele falou: eu vou segurar este homem aqui. Mas por qual é o interesse de Jacó segurar? Jacó tinha agora uma coisa dentro dele. Você pode chamar assim de percepção, de um sentimento, mas não era isso não. Ele tinha a revelação, ele sabia quem o anjo era. Por esse anjo pode mudar o quadro. Só ele pode mudar a minha vida. Só ele pode parar a morte. Está chegando ali, ó. Esaú é morte.
E ele está chegando agora mesmo. Só ele pode parar meu irmão ali para não me matar. E você pode parar a morte. O Deus te deu poder sobre a morte. Você pode paralisar a morte. Porque Jesus Cristo pôs fim nela. Amém? E ressuscitou no terceiro dia. Acontece que Jacó segurou o anjo. Segurou. Se atracou. Agarrou a ele. Sabe, segurou um homem a noite inteira. O anjo deu uma de mole, né? Deus te coloca numa luta e põe, briga aí, companheiro, luta aí, vamos ver, você tem força, ore, jejue, ore, busque a Deus e vamos lutar. Se você tem algo lá dentro, você vai lutar, não vai cruzar o braço, esperar a morte chegar, você vai lutar. Não quer ver você lutar e Deus te bota numa prova. Quero ver a índole dele, quero ver o caráter dele, quero ver o desejo que ele tem de vencer a morte. Eu quero ver a posição dele, quero ver o quanto ele é bom de briga. Deus quer saber o quanto você é bom para orar, o quanto é bom para ler a Bíblia, o quanto é bom para se vestir bem, o quanto é bom para rejeitar o mundo, o quanto você é bom para dizer não para o diabo. Aleluia! Dizer não para as concupiscências da carne, para a soberba da vida, dizer não para a vaidade, dizer não para o seu pai e sua mãe, dizer não para o seu amigo, dizer não para a famosa riqueza que está na sua frente, para a vaidade, dizer não para a popularidade, dizer não para a fama. Chega um moço, cabelo bem penteadinho, né? Antigamente penteava, agora o engraçado é esparramar o cabelo, né? Antigamente, os pais usavam um tupetão assim, né? Mais tarde o Hélio puxou o cabelo tudo para frente assim, e balançava como um diabo na plataforma, né? Agora chegamos a um tempo que quanto mais bagunçado o cabelo, mais bonito fica. Aí o cara esparrama tudo assim, puxa um pouco para cá, um pouco para lá, um pouco assim. Parece que passou um furacão na cabeça do camarada. Aí está bonitinho, né? Agora a moda é cabelo espatifado. Pensa bem eu, um velhão assim, cabelo tudo virado assim. Meio na cor do vestido dela assim, meio lilás. E falar grosso, pode falar grosso quando quiser, que não tem homem ali não. Agora veja. Veja bem. Quando você pode dizer não para um moço bonitinho que canta você para namorar. Quando você vai arrumar um emprego, foi um caso bem recente, que a moça lá em São José dos Campos, está me ouvindo agora, perdeu o emprego, porque ela arrumou um emprego e deram um uniforme para ela. Ela disse, eu não uso isso, aí então você não pode trabalhar aqui, então não vou trabalhar, até logo. Você pode dizer não para Isaú, dizer não para as modas, dizer não para a roda dos escarnecedores, dizer não para a amizade diabólica, dizer não para o namoro errado, dizer não para um casamento errado, dizer não para o mundo, e dizer sim para Deus. Minha irmã, morra solteira, mas morra com Cristo. Quando a pessoa está louquinha para casar, você pode esperar que vai dar uma zebra. Um desespero para casar, e se eu não casar, depois sai por aí logo o diabo prepara um pacote, manda lá. Aí fala assim, eu vou orar para esse moço se converter. Eu nunca vi cobra se converter em ouriço. Já viu uma cobra virar, sabe o que é ouriço? Porco espinho. Já viu? Cobra não vira porco espinho. Você já viu um porco espinho virar ovelha? Não. Você está orando para Deus converter uma pessoa? Converter Caim? Converter Esaú? Converter o diabo? Quantas pessoas dizem, vou arrumar um namoro lá fora, depois eu prego para ele, Isso é
um engodo do diabo, é uma mentira, nunca vai acontecer isso. Mas tem camarada que é um Judas, que coloca uma capa de crente assim, vem para a igreja e vira um crente assim, senta no banco da frente e fala amém, aleluia. Esse homem é espiritual. Depois ele casa com você. É o último dia que ele vem na igreja, o dia que ele casa. Nunca mais ele aparece. Ah, onde aconteceu isso, pastor? Ixi, tem tantos casos assim. Tem tantos casos assim. Você tem que arrumar uma moça cheia do Espírito Santo. E só vai buscar uma moça cheia do Espírito Santo quem tem ele. Porque o Espírito Santo procura quem tem o Espírito Santo. Mas vamos voltar no quadro aqui. Você sabe que a última coisa que o anjo falou para Jacó? Ele quis tirar a máscara de Jacó. Enquanto a gente não arrancar a nossa máscara e mostrar quem somos, não vai funcionar. Me diga, como é o seu nome? Lê lá na Bíblia. Como é o seu nome? Ele, meu nome é Jacó. Eu não presto mesmo. A minha máscara é Jacó. Eu sou Jacó. Eu sou trapaceiro. Eu sou mentiroso. Tá bom. Já que te deu um teste e você passou, você lutou a noite inteira comigo e me agarrou. E Deus deu uma oportunidade para ele, Deus deu um de mole, né, para Jacó ganhar a parada, para ver a índole dele, para ver o caráter dele, o desejo que ele tinha, né, de ser outro homem. Então tá bom, acabou o seu nome, Jacó. A partir desta manhã, o seu nome é Israel, um príncipe com Deus. Aí Jacó começou a sair do vale manquejando. Saiu andando diferente. Não andava mais de peito estufado, parecendo um alemão, né? Adolfo Hitler, né? É isso? O símbolo do nazismo? Não. Aí saiu andando manquejando. Mas tem uma coisa. Cadê o homem? Cadê a morte? Onde você está, ó morte? Onde você está, sepultura? Ó inferno, onde está a sua vitória? Eu sou outro homem, eu sou outra mulher. Não tem inferno que me segure, não tem sepultura que me possa prender. Eu hoje tenho experiência na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu vivo com esse poder dentro de mim. Agora a morte desapareceu, nunca mais você vai encontrar com ela. Deus parou a morte definitivamente pelo sangue de Cristo e você teve seu nome mudado. Qual é o seu nome, Hamilton? Não, meu nome agora é aquele que está no céu, Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse é o nome que eu recebo. Amém. Bom, os selos estão abertos, foram revelados para nós. Nós vemos o que eles deixaram de fora. Você que quer debater, discutir sobre a semente da serpente e o batismo nas águas, e assim por diante, você está cego e não sabe. O Deus deste mundo tem te cegado e você não sabe disso. Não é de se admirar que eu tive tal tempo esta manhã lutando contra essas pressões. Agora eu quero que vocês notem uma coisa aqui, onde eu vou chegar rapidamente. Então, seus profetas podem ser revelados nesses últimos dias, né? Isto não pode ser feito por meio das trombetas. Até a festa das trombetas. Ele disse, através de Oséias, observe, ele está falando para Israel. Em outras palavras, eu os tenho cortado, ferido por meio dos profetas. Essa é a mesma
maneira como Deus faz com o seu povo. Ele os separou de entre as nações, de modo como com sua espada de 2 fios, sua palavra. Ele separou sua nação das outras nações. Ele separou sua nação das demais nações por meio dos profetas. Sua palavra é vindicada, sua palavra é revelada. Como também ele separou sua noiva dentre as denominações pela sua palavra prometida por Malaquias 4. Nesses últimos dias ele tem feito isto. Cortou sua noiva, separou-a do resto das igrejas, separou sua noiva, como ele separou Israel através de seus profetas. Separe-se das demais denominações. Agora tem um texto considerável aqui, que não vai haver tempo para abrir tudo ele, mas vamos pegar na parte mais sobressalente disso. Veja, Deus separou Israel todo o tempo através dos profetas. A primeira que nós vemos foi, Moisés vai lá no Egito e separa Israel. Josué separou o povo, tá? Todas as vezes, Samuel era, a leitura que fizemos, Samuel era profeta, Samuel era juiz e sacerdote, tá? E o povo não era abençoado por causa de Samuel, mas Deus estava em Samuel para dar tudo que o povo necessitava, tá? Então eles eram separados. O que aconteceu na leitura, você viu que o povo foi lá e teve uma desculpa. Samuel, você está velho. Até parece que Deus não sabe das coisas, né? Samuel morresse, Deus não tinha outro, não? E seus filhos não outros nos seus caminhos. Nós queremos um rei como as nações ímpias estão ao nosso redor. E Deus deu para Israel o que ele desejou. Samuel protestou, disse, não, isso não pode ser dessa maneira. Deus é o rei de vocês. Se Deus é o nosso rei, escuta, eu tenho defraudado vocês, eu tenho mentido para vocês, eu tenho pegado o dinheiro de vocês. Não, o senhor não fez nada, mas queremos ser igual ao mundo. Aí Deus disse, Samuel, dê a eles o que eles quiserem. E fala para eles assim, Samuel, diz para eles, como será o regime do rei? Como será o programa do rei? Como será a política do rei? Como eles escreveram? Então eles escreveram o estatuto. O nosso rei será bonito, alto, assim, assim. O nosso rei será assim, assim. E escrever. Esse é o que nós queremos. Então dê a eles. Aí deu Saul para eles, certo? Saul era o homem mais bonito que tinha em Israel. Quando ficava diante do povo, parecia do peito para baixo era um povo, do peito para cima era a cabeça dele era dos outros homens, dava no ombro dele. Era um homem alto. Bem, o rei que eles escolheram, não foi? Eles quiseram aquilo e Deus deu a eles. Mas eles fizeram uma escrita a respeito, um estatuto a respeito de que maneira o rei ia governá-los. Então as pessoas fazem um estatuto, a maneira que aquele sistema vai governá-los. Da maneira que aquela denominação vai te governar. Então você escolheu uma organização, uma denominação para te governar. Agora você vai receber o que você pediu. Se você está lá, você tem que obedecer o que aquela igreja fala. Que ela tem um estatuto lá. Se está de acordo com a palavra, para eles não interessa. Tem que ser de acordo com o nosso estatuto. A igreja do Deus vivo não tem um estatuto da terra. Ela tem um estatuto chamado a Bíblia. A palavra de Deus. Então, o que está nos regendo nesta hora
não é nenhum estatuto do homem. O que nos rege, o que nos governa é a sua palavra. E a palavra tem sacerdote, a palavra tem rei e a palavra tem juiz. Agora veja, rei, Jesus, ele foi o rei quando apareceu em Abraão, rei de Salém, que era Jerusalém, rei de justiça, rei de paz, rei teofania, o rei das teofanias. Foi aquele que apareceu a Abraão. Agora, se ele foi até Abraão, porque aquele homem a quem ele foi ao encontro, correspondia com aquilo que estava nele. Estão entendendo isso? Se Abraão não tivesse aqueles ministérios, ele não ia. Ele não foi atrás de Ló. Ele foi ao encontro de Abraão. Porque Abraão tinha nele rei. Abraão tinha nele sacerdote. Abraão tinha nele juiz. A razão pela qual eu estou dizendo que quando ele foi provado, e a maior prova que dá para um mortal foi subir no Monte Moriá para entregar o seu filho de 14 anos, que abarca 2 eras a idade de Isaac, 14 anos, uma era para o Velho e outra para o Novo Testamento. Leva o seu filho lá, e Deus pede Isaac em sacrifício. Ele ia destruir toda a promessa que ele esperou por 25 anos. E Deus viu Isaac morto, sangrando em cima do altar. Viu Isaac queimado, que era o holocausto, tinha que queimá-lo. Deus viu Abraão executando o seu filho. E quando ele tomou aquela decisão corajosa e teve fé para aquilo, porque ele disse, se eu matá-lo, Deus devolverá, porque eu era uma sepultura desse homem velho, ele tirou esse jovem aqui, então eu vou destruí-lo e Deus vai devolvê-lo de novo. Ali estava a marca de um verdadeiro crente que crê na palavra. Toda a evidência seria tirada de Abraão, e quando ele decidiu fazer aquilo, então Deus deu um cordeiro em lugar de Isaac. Então, você tem que estar morto na visão de Deus para você receber um cordeiro como Abraão recebeu. Só teremos esse cordeiro quando você morre. Você está morto, não tem mais nada do homem. Agora Deus diz, agora eu vou dar um cordeiro a ele, porque ele está morto. Deus deu um cordeiro em lugar de Isaac, porque Deus viu Isaac morto. Aquilo provou que quando Abraão, que era Abrão ainda em Gênesis 14, recebeu Melquisedeque, antes de mudar o nome de Abraão, ele deu pão e vinho. Aí o profeta diz, Jeová deu de si mesmo para Abraão. Deus pegou a sua palavra e deu de si mesmo para nós. Deu pão e deu vinho. Deu de si mesmo para nós, tá? Agora, se ele deu, porque a sua alma corresponde ao que essa palavra é. Ele veio ao encontro de Abraão, porque lá naquele homem tinha esses 3 ofícios. Abraão, nele estava o sacerdócio de Melquisedeque. Se você ler Hebreus 7, você vai ver que o sacerdócio de Melquisedeque está aqui. Se você ler a respeito do que diz Apocalipse, ele nos fez reis e sacerdotes. Então aqui tem uma igreja que está reinando. Não é sobre a Inglaterra que você reina, não é sobre a Espanha onde tem um rei que você está reinando. Você não está reinando sobre um país, você não está reinando sobre um povo. Você está reinando algo muito maior do que isto.
Quem reina comanda. Quem reina dá ordem. Você está reinando sobre todos os demônios. A sua vida prova que você dominou todos os demônios. A sua vida prova que você está reinando sobre a sepultura. Porque Paulo gritou com ela: onde está a sepultura, a tua vitória? Você está reinando sobre a morte. Você está reinando sobre o inferno. Por isso que você é rei e sacerdote. Sacerdote é o único que tem acesso à palavra. Ninguém mais pode oferecer sacrifício. Ele trabalha com sangue, e a palavra se tornou sangue na pessoa de Jesus Cristo. Ele está reinando, ele tem a palavra. Agora, ele tem a palavra, então ele tem sangue. Agora, se ele tem sangue, como sacerdote, ele pode parar na brecha e interceder, como Abraão intercedeu por Ló. Então ele trabalha com fogo. Duas coisas que Deus deu à igreja dele: sangue e fogo. Sangue, ele oferece o sacrifício. Fogo, o Espírito Santo, fogo divino, que queima tudo aquilo que representa, significa o pecado. Fogo passa pelo homem e mata, queima todo o desejo ruim que ele tem. Então ele é sacerdote, ele trabalha com sangue, ele trabalha com fogo, ele é rei, ele domina, ele reina, porque aquilo está dentro dele. E Deus tinha um homem na terra, que era um sacerdote. Ele veio a este homem e pronunciou o juízo sobre a terra. Este homem foi Noé. E Noé não se hesitou, disse: vou pregar o que o Senhor tem determinado. E começou a construção da arca, pregando que viria um dilúvio, e a única maneira de escapar daquele juízo seria a arca que ele estava fazendo. Então ali estava o sacerdote, que Cristo estava em Noé, como estava em Abraão, como estava nos profetas, como estava aqui em Samuel, onde nós lemos. Agora Deus vem na terra novamente e traz essa palavra revelada para reis e sacerdotes novamente, que reina e que governa. A igreja tem o governo completo agora, porque aquele que governa está nela, que é Cristo. Amém. Agora, se desse tempo, eu ia entrar aqui, que isso mostra claramente a estatura de um varão perfeito. Mostra isso com muita clareza. Diz assim, olha, rapidamente. Moisés levantou a serpente de metal sobre a haste, e Deus disse: eu sou o Senhor que te sara todas as tuas enfermidades. Os israelitas olharam para aquela serpente para receber cura divina. Sem dúvida, os médicos testificam o contrário, porém o seu próprio emblema é contra eles. Agora veja, o que Moisés fez para salvar o povo? Moisés fez o símbolo do pecado. A serpente simbolizava o pecado. E todos que eram atacados pela serpente no deserto, por causa do pecado, apareceu e infestou o deserto de serpente. De onde veio, não sei, mas Deus pôs a serpente lá e começou a picar o povo. E todos que eram mordidos dela morriam. Aí Moisés correu, pegou bronze, tá? Fundiu o bronze, fez uma haste, fez uma serpente de bronze. Bronze aponta para julgamento, tá? Levantou a serpente de bronze lá no deserto, e aqueles que eram atacados pela serpente, vinha
aonde Moisés estava com aquela serpente, olhava para a serpente e neutralizava o veneno daquela que tinha picado. O que isso está dizendo para nós? Primeiro, o Senhor Jesus, ele foi o símbolo do pecado, se tornou carne pecaminosa. Ele não tinha pecado, diz a Bíblia, mas tomou o lugar do pecador. Não tinha pecado. E quando o pecado entrou na carne de Cristo, ele não podia fazer nada, porque naquela carne não tinha pecado. Então a morte veio no Calvário e ferrou aquela carne. E quando ela ferrou aquela carne, o ferrão ficou grudado ali, tá? E não tinha mais ferrão da morte, porque a morte foi destruída no Calvário. Amém? E então ele estava em forma de pecado, homem, humano assim, para tomar o meu pecado. Ele não tinha pecado, se fez pecado. E a serpente era o símbolo do pecado. Mas o que nos chama a atenção, que quem levantou a serpente foi Moisés. Mas que ideia que Moisés teve? Qual foi a ideia, o pensamento, a ideia de Moisés de levantar uma serpente, exatamente, levantar um símbolo do pecado? Porque quem olhava para a serpente tinha que reconhecer que a sua máscara tinha que cair e confessar os seus pecados para ficar livre do veneno. Então você olha para o Calvário, você olha para a mensagem, confessa os seus pecados e você neutraliza o veneno da morte que é o pecado. O que aconteceu? Ele fez a serpente e pôs lá naquela haste, não foi? De bronze. Quem levantou foi um profeta. Quem que levantou a história foi um profeta. Quem apontou o Calvário para nós? Um profeta. Quem mostrou, apontou para nós o preço que você foi pago. Você foi pago lá na cruz, lá há 2000 anos atrás, ou um pouco mais de 2000 anos, mas você tinha que chegar aqui e ver que você estava pago já, o preço já tinha sido pago. Agora você tinha que receber aquilo por revelação, para que fosse consumada a sua redenção. Quando você olha para o preço que você foi pago, você fala, eu tenho o valor do sangue de Cristo. Eu tenho o valor do sangue do Senhor. Esse é o meu valor, fui pago. Então eu estou redimido. Ele te comprou lá e mostrou a redenção aqui. Você está redimido. E quem está redimido tem mudado, virado uma nova página, é uma outra pessoa. Agora, se eu entrar aqui vai complicar, mas vamos lá. Eu vou terminar. Aí o profeta diz assim, agora, na construção desse edifício, está a estatura. Começamos com fundamento de fé. Logo depois de fé, virtude, depois ciência, depois temperança, depois paciência, depois piedade e amor fraternal. E agora, o que fazer? Estamos esperando a coroa, a qual é amor, porque Deus é amor. Ele é quem controla tudo e a potência de cada uma dessas coisas. Sim, Senhor. Agora, aqui nós desenhamos entre cada degrau a umas ondas, e que são o Espírito Santo descendo através de Cristo. O Espírito Santo está sobre tudo isto para soldá-lo, para assim construir o quê? Uma igreja perfeita para receber a pedra de coroa. Vou terminar aqui, parece que agora que eu podia começar, né? Mas
Tem que terminar aqui porque eu tinha uma passagem importantíssima aqui no terceiro selo. Eu vou ter que deixar de lá o terceiro selo a partir do 151. Essa passagem é realmente muito importante, que o profeta diz: agora Deus tem prometido a ela, como prometeu a Eva. Ele disse a Eva que viria um tempo quando a palavra voltaria a ela outra vez. Agora recordam disto, o que ela perdeu lhe seria restituído, porque há uma só coisa que pode restaurar. Essa é a palavra. Tá? Deus prometeu em Joel 2:28, dizendo assim: o que o pulgão, o que o gafanhoto, a locusta e a aruga, esses 4 insetos comeram a árvore até no tronco, eu vou restaurar. E restaurar esta árvore é trazê-la novamente no estado perfeito do jardim do Éden, antes do pecado. Árvore restaurada. E ele começou a restaurar esta árvore. Então, colocou 7 virtudes na igreja, que eu acabei de ler aqui: fé, virtude, ciência, temperança e assim por diante. Está ali, ó. Agora, o que ele fez? Quando ele chegou na última era, você vai encontrar o quê? Amor fraternal. Agora, nós estamos além da 7ª era. Porque o amor fraternal vem na 7ª era. Aí tem que descer uma pedra chamada pedra de esquina, pedra angular, que sela este corpo. Tem alguma coisa aqui? Ah, está lá. Que sela este corpo. Se ele veio até ali, então o corpo foi perfeito. O corpo ele terminou ali na era da Laodiceia, 56. E vocês se lembram, preste atenção. Eu acabei de ler aqui e vou repetir o que eu li. Ele não disse, o irmão Brana não disse, eu acabei de ler aqui para vocês, que o profeta disse que os selos só seriam revelados depois que as eras encerrassem. Tá? Aí está. Se as eras encerraram, falando espiritualmente, terminou em Laodiceia, certo? Agora você leu que o profeta, no parágrafo 92, eu li para vocês, o profeta dizendo assim, não tem ninguém dormindo não? Acorde que isso é importante. O profeta diz assim: o meu nome está nisso, a redenção tem terminado. É o assim diz o Senhor, 92, na mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Por que ele falou isso com tanta segurança disso? Que tinha terminado a redenção. Ali terminou a redenção, para revelar Cristo, revelar os mistérios, para Cristo vir, essa pedra angular descer, e todo o corpo receber o mesmo Espírito que está na pedra angular. Então, quando ele desceu sobre essa igreja depois das eras, foi para revelar quem é Jesus Cristo, como ele opera na igreja. Ele está em forma de palavra, em forma de Espírito Santo. O Filho do Homem que estava no irmão Brana está dando continuidade no corpo dele agora aqui. Quando ele desce sobre a igreja, então, de Laodiceia até Éfeso, ela recebe este poder. A perfeição vem por Cristo, a cabeça da pirâmide. E quando ela recebe a perfeição, o Espírito que está aqui toma todas as eras e levanta para a ressurreição. Este é o tempo que ele desceu. A pedra angular, a pedra de esquina desceu sobre este corpo, parte aqui e parte dormindo. Esse poder que desceu é o poder da ressurreição. A pedra angular desceu para levantar desde Éfeso
até Laodiceia, o corpo de Cristo que foi recolhido durante as eras. E agora o corpo vivo tinha que estar, o corpo dele aqui na terra vivo, a cabeça, para ter a palavra falada, para chamar a igreja que está no pó da terra por esses longos 2000 anos, onde virá o rapto, onde virá a ressurreição. Este é o tempo de ressurreição, este é o tempo da pedra angular, e Deus só trata com Israel na sua terra, Israel está na sua terra, Deus só trata com o gentil na palavra, e a igreja noiva está na palavra, e Deus está tratando com ela, que ela está na palavra. Amém? Eu resumi isso aqui porque, na verdade, tem uma mensagem chamada Fazendo Obra para Deus Fora da Sua Vontade, e o profeta fala, e eu vou falar sobre isso, mas para falar sobre isso eu quero pegar bastante os personagens que correspondem a isso. Ele diz, a besta do princípio e a besta do fim. A besta do princípio e a besta do fim. Está na mensagem, fazendo um serviço para o Senhor sem ser chamado. Aí ele fala do rastro da serpente, um sermão que ele não chegou a pregar. Ele deu uma ideia, uma visão, pelo título, onde a serpente rastejou, tá? E o profeta diz que Deus, quando pôs Adão no jardim do Éden, Deus sabia que Satanás estava no Éden. Então, ele pôs o seu filho e os seus filhos no lugar mais seguro que tinha, atrás da palavra. Satanás foi lá e tirou aquele elo e rompeu. Agora, Deus sabe que Satanás está aqui na terra. Está aqui, continua aqui. E aqui neste Éden, ele pôs também uma mulher, que não foi como Eva, mas uma mulher que nasceu do Espírito e do corpo de Cristo. E quando Jesus foi evangelizado por Satanás, sabia que Satanás evangelizou Cristo com seu evangelho pervertido? Olha, está com fome? Eu sei que você é poderoso. Faça essa pedra transformar em pão. Eu sei que você tem poder. Pula do templo e ordena os anjos para segurar você para não cair. Eu sei e quero que você governe o mundo. Eu dou o mundo todo para você, se você prostrado me adorar aqui nesta hora. Quer dizer, ele citou as Escrituras. Você pode procurar na Bíblia que está na lei. As 3 tentações do monte da tentação. Tá? Agora, Satanás citou a palavra. E Jesus repetiu para ele, também está escrito, o homem não vive só de pão. E Satanás não sabia que o homem vivia da palavra, tinha que comer. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito, só a Ele adorarás, somente a Ele servirás. Então, está vendo como é que é o evangelho de Satanás? Como aproxima, e tem pessoa que não se apercebe, isso que ele fez com Eva. E Eva caiu na conversa. E chegamos onde chegamos hoje. Mas agora o que ele faz? Ele toma esta palavra e coloca num povo que é parte dele. Agora, quando Satanás foi lá no monte para tentar o Senhor, interpretando a palavra, ele venceu lá. Não venceu? O profeta diz que Satanás levou um choque lá de 10.000 volts, quando encontrou com aquele homem ali. Terminando. Este homem está aqui. O homem que venceu Satanás lá no monte da tentação, ele está aqui. Ele está aqui, ele não venceu lá, e ele aqui novamente, Satanás pode te interpretar a palavra, como interpretou para Eva e para o Senhor Jesus ali no monte da tentação. Agora, você não venceu aqui,
Agora, você já venceu com ele lá na tentação. Foi lá que você venceu. E agora você toma conhecimento que Satanás não pode te vencer, porque ele já foi vencido no Monte da Transfiguração. Quando que você tomou posse disso? Quando os 7 selos foram revelados e a palavra foi aberta, você tomou posse disso. Amém. Fiquemos em pé em nome do Senhor.